Olá, irmãos. Estamos de volta com a EBD online da PIB, hoje na sala de família para tratar de conflitos internos, inimigos da família. Estamos acostumados a ouvir que a família está sob ataque nos dias atuais e normalmente ouvimos pessoas relacionarem os inimigos da família como sendo o relativismo moral, as alterações de costume, as novidades trazidas pela modernidade, e tudo isso pode afetar a família, mas hoje nós vamos falar de um inimigo ou de vários inimigos que estão internos, que pode inclusive proteger a nossa família desses inimigos externos se a gente tratar bem desses inimigos internos, se a gente, na verdade, evitar que eles atuem sobre os nossos filhos, sobre a nossa família. Como vai a sua quarentena? Vamos pensar hoje sobre a natureza dos conflitos familiares. A necessidade de poder ou de controle pode gerar tensão nos familiares. E ainda mais porque cada um pensa do seu jeito. Como estamos vivendo essa fase de quarentena, certamente nós temos muito mais motivos para que haja os conflitos dentro da nossa casa. Certamente nós temos vivido mais tempos juntos, como esposa, como cônjuges, com os nossos filhos, com outros parentes que possam conviver conosco, e certamente os conflitos surgirão. A pergunta é: qual a sua necessidade de poder sobre as outras pessoas, ou qual a sua necessidade de controle? Precisamos pensar melhor sobre essa necessidade para que os conflitos sejam minimizados e para que nós possamos atuar como pacificadores e não como criadores de conflitos. Precisamos observar como reagirão os nossos filhos, como estão reagindo as pessoas à nossa volta e poder melhorar esse relacionamento. Por exemplo, uma discussão entre pais pode causar uma alteração de voz de cada um e esse comportamento é observado pelo filho e este, por sua vez, pode mudar o comportamento. Precisamos escolher o lugar e o ambiente adequado para as discussões. É necessário que se converse, é necessário que se tenha um lugar especial, de preferência dentro de um quarto, não na frente dos filhos ou na frente de qualquer outra pessoa. Podemos fazer isso, podemos resolver os nossos conflitos sem alterar a voz e, de preferência, fora da ausência de outras pessoas, entre duas pessoas apenas, inclusive pais e filhos. Precisamos aprender a resolver esses conflitos apenas pais e filhos, apenas nós e eles. Superando as diferenças. Ruth é um bom exemplo disso. Era uma gentia moabita, aceitou a submissão ao Deus de Noemi, cuidou da sogra, mesmo após a morte do marido. Lá no livro de Ruth você pode encontrar essa história. Uma mulher que ficou viúva, que não era da mesma religião, que não era da mesma região, que tinha muitas coisas diferentes da sua sogra, mas que resolveu abrir mão da sua posição, resolveu mudar de opinião, superar as diferenças e ficar com Noemi, não só para ajudá-la, mas você vai ver lá no texto que ela declara amor a essa mulher no final de sua vida. Então, as diferenças não são necessariamente um empecilho para que a gente possa ter um bom relacionamento. Se a gente souber respeitá-las e souber abrir mão das nossas necessidades, a gente vai conseguir viver bem, mesmo sendo diferentes. Superando as diferenças, os conflitos devem ser bem administrados. Precisamos evitar reações bravas, nossas atitudes precisam ser assertivas e equilibradas. Planejar como resolver esses conflitos precisa não ser resolvidos no momento ou na hora que eles aconteçam. A gente precisa chamar as pessoas envolvidas para um determinado ambiente, conversar sem alterar a voz, aceitar as desculpas, o perdão, o pedido de perdão e, sobretudo, ser sincero e dizer o que está sentindo, onde é que está sendo machucado, onde é que está doendo. Precisamos evitar reações bravas, isso é uma coisa difícil, porque nós não estamos preparados quase sempre
as reações a alguma coisa que aconteça com a gente, pega a gente de surpresa e a gente, quando vai pensar, já falou ou já disse algo que não devia. A gente precisa pensar bem antes que aconteça, porque as nossas ações não serão difíceis de serem planejadas, mas as reações, normalmente, a gente peca, porque a gente não está preparado para elas. Por isso precisamos conversar antes, precisamos evitar pegar as pessoas de surpresas com determinadas coisas que nós já sabemos que elas não vão gostar, para que elas também não tenham reações contra nós. As nossas atitudes precisam ser assertivas e equilibradas. No caso das reações, a gente precisa aprender a não reagir toda vez que for confrontado ou que for dito algo que a gente não gosta de imediato. Precisamos aprender a contar 1, 2, 3, 4, até 10 se for necessário para poder reagir. Quanto ao equilíbrio, tem tudo a ver com isso, com o nosso relacionamento, com a nossa comunicação, com o dia a dia que a gente vive. Precisamos aprender, de uma vez por todas, que o nosso lar não é lugar de brigas. Conflitos sempre haverão, discussões sempre haverão, mas uma discussão civilizada necessariamente não é uma briga, e sim um ajuste para que não venha a acontecer as brigas. Conflitos de gerações. O entendimento dos familiares deve ser pautado pelo amor maior de Deus por cada um dos familiares, apesar da faixa etária. Esses conflitos de gerações, eles têm acontecido normalmente porque nós, os pais, não temos entendido os nossos filhos. Na maioria das vezes a gente acha que é os filhos que não estão com a cabeça no lugar, a gente não sabe o que se passa por a cabeça dele. Na verdade, se a gente parar para pensar sobre os nossos dias de adolescentes e de jovens, nós vamos entender o que passa por a cabeça deles. Insegurança, passa muitas coisas, sonhos, muitas coisas, inexperiências que nós já passamos, então nós sabemos exatamente o que acontece. O problema é que nós queremos que eles pensem como nós. Na verdade, nós deveríamos ser o suporte deles, e nós muitas vezes criamos conflitos porque nós não aceitamos a maneira e a forma que eles agem, e gostaríamos que eles agissem como nós. Por isso, os pais devem prestar atenção nos filhos e ter neles, ou que os filhos tenham nos pais, um suporte, confiança, para que possa ter um bom diálogo. Eu diria que o primeiro ponto para resolver os conflitos de gerações é o diálogo, é uma boa comunicação e confiança dos filhos, que só teremos se a gente conviver com eles. Não só nesses dias de quarentena, mas todos os dias da nossa vida, inclusive começando como criança. Não adianta nada você não ter uma aproximação com seus filhos, não ter um bom relacionamento com seus filhos, e depois que eles se tornem adultos, adolescentes e adultos, você queira que eles tenham confiança em você. Precisamos conquistar os nossos filhos para que esses conflitos de gerações sejam minimizados ou até mesmo evitados. O comportamento individualista pode sim afetar a família a partir do momento que todos os componentes dela existam para atender às minhas necessidades. Essa questão do individualismo é quando nós não pensamos na vida dos outros, quando nós não pensamos no bem-estar dos outros, ou quando nós cobramos dos outros atenção exagerada a nós mesmos, quando nós agimos como se eu fosse o centro, como se todo mundo estivesse trabalhando em função do meu bem-estar. Esse é um conflito que provavelmente acontecerá e está acontecendo nesses últimos dias se a gente estiver agindo com esse individualismo. Se a gente não pensar na coletividade, se a gente achar que precisamos trabalhar em função da minha vontade, em função do meu bem-estar, nós vamos ter problema. Então esse individualismo também é um motivo de conflito, mas um bom relacionamento, uma boa conversa e com um bom diálogo também será resolvido, será minimizado nesses dias de quarentena. Relações precisam ser equilibradas. Os pais precisam promover a segurança e o limite para os filhos. Na relação do casal, deixe de responsabilizar o outro pelo conflito. Assuma a sua parcela e pense numa solução juntos. Essa questão de relacionamento conjugal, nós precisamos entender
apesar de também não ser fácil. Mas nós precisamos assumir a nossa parte nessa discussão, assumir os nossos erros e aprender a resolvê-los, não a empurrar para debaixo do tapete, deixar para amanhã e esquecer. Nós precisamos, e eu falo isso a partir de mim, precisamos aprender a pedir perdão e entender, ter sensibilidade o suficiente para saber quando machucamos, porque muitas vezes nós também queremos que o outro peça perdão por algo que foi causado por nós, e às vezes a dificuldade de comunicação, essa dificuldade de assumir os nossos erros faz com que os conflitos perdurem por mais tempo e até fique difícil de ser resolvidos, porque se acumula um sobre o outro e acaba ficando uma situação difícil. Por isso, essa questão do individualismo também atinge o casal e também deve ser resolvido na base do diálogo. A conclusão que chegamos de tudo isso é que todos nós necessitamos de relacionamento familiar seguro e estável, o que não significa ausência de conflito, mas a capacidade de encontrar caminhos para a resolução dos problemas. Os conflitos, eles não são totalmente evitáveis. Pelo contrário, eles são inevitáveis, porque nós somos pessoas diferentes. Nós viemos de famílias totalmente diferentes. O casal já vem de uma família totalmente diferente, cada um criado da sua maneira, cada um com a sua cultura, às vezes até com religiões diferentes, pensamentos diferentes, em todos os sentidos. E tem um ditado que diz que os opostos se atraem. Então, na maioria das vezes, ou na maioria dos casais que eu conheço, a mulher e o homem têm forma de reagir e de agir totalmente diferente, e foi essa maneira de agir diferente que nos atraiu inicialmente, mas que hoje causam grandes problemas, grandes conflitos. Ainda por cima, os nossos filhos que nascerão, eles se criarão vendo esses conflitos e formarão neles também ideias e pensamentos diferentes do nosso. Serão pessoas com personalidades totalmente diferentes da nossa, mesmo que sejam gêmeos. E essas diferenças juntas formarão uma família que terão conflitos, mas não necessariamente serão infelizes, não necessariamente precisam se machucarem, porque os conflitos existem e os conflitos precisam serem resolvidos. Diálogo, uma boa comunicação, uma boa dose de paciência, e que nós possamos entender que a nossa família é muito melhor e será muito mais bem-sucedida se estivermos juntos, se a gente resolver abraçá-las independente da diferença, independente dos conflitos. Por isso, nós queremos deixar essa mensagem hoje para essa turma da família, que sem ela, sem a nossa família, nós seremos muito mais frágeis, ou com a nossa família dividida por causa de conflitos, por causa de pensamentos individualistas, nós seremos muito mais vulneráveis a qualquer outro tipo de problema que venha a acontecer.